que eu estou percebendo em São Caetano é que o Conselho ele não está tendo acesso, não é, aos contratos. Apesar de dizerem que os contratos estão aí à nossa disposição, a gente pode consultar os contratos, na verdade o Conselho não tem acesso a nenhum dos contratos. Esses contratos de medicamentos, nós também não temos acesso a eles. Nós estamos pedindo já há muito tempo, não chegou. Nenhum deles não chegou. Então a minha proposta é que o Conselho, a partir de agora, fiscalize com mais intensidade a aquisição de medicamentos. Desde a licitação, a aquisição e estoque de medicamentos. Que tenha franqueado o acesso ao estoque dos medicamentos. Que tenha franqueado o acesso aos contratos de aquisição de medicamentos. Que tenha franqueado o acesso à gestão dos contratos de medicamentos. Inclusive, eu quero propor para o Conselho, porque eu me sinto responsável por assinar documentos aqui, eu quase não assinei documento nenhum nesse Conselho. Quase não assinei documento nenhum, porque eu não tenho esse assinou. Também, o Roberto também quase não assinou ou não assinou nenhum, porque eu não sinto confiança em assinar. E não é à toa que a gente não sente confiança, a gente está vendo agora aí essas denúncias todas, e que corroboram, inclusive, isso que eu estou dizendo, e me diz o seguinte, né, para mim fica claro o seguinte, que bom que eu não assinei, né, que bom que eu não fiz isso. Então, o que eu quero propor é o Conselho, a partir de agora, para assinar alguma coisa, primeiro, precisa estar baseado numa auditoria independente. Quando trouxerem contas para o Conselho Municipal de Saúde, trouxe conta para ser aprovado pelo Conselho, tem que existir um parecer de auditoria independente. A auditoria independente tem que ser contratada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo tem que entender que ele tem que dar condições para esse Conselho funcionar. O Conselho não tem condições de funcionar sem auditoria independente. Eu sou advogado, eu não entendo nada de contabilidade. Eu não entendo nada de contabilidade pública, gente. Quando colocam aqui contas aqui, eu faço uma força tremenda para entender o que está escrito. Eu não consigo entender. E qualquer pessoa aqui que já viu contabilidade pública sabe o quanto é difícil compreender isso. O Roberto é farmacêutico, não entende nada. O Lázaro é enfermeiro, tem de enfermagem, não entende nada de contabilidade. O Lázaro é dentista, não entende nada disso. E assim por diante, nós não temos nenhum contador. Então nós dependemos de uma auditoria independente. Isso é uma reivindicação que já data de 2 anos. Até agora, nós não temos nada a esse respeito. Então, a minha proposta é, primeiro, deve ser franqueado o acesso ao Conselho, a todos os contratos. Segundo, o Conselho tem que ter acesso aos estoques de medicamentos. Fazer, então, a comparação entre os estoques, o que foi adquirido, o que tem em estoque, o que foi utilizado. Isso é tarefa do Conselho, é trabalho do Conselho, fiscalizar a execução da política de saúde. Além disso, o Conselho, a partir de agora, na minha opinião, eu não sou o Conselho, eu sou só um conselheiro, mas eu estou propondo isso para o Conselho. O Conselho só delibera, a partir de agora, na minha opinião, sobre contas, a partir de um parecer de uma auditoria independente. Eu quero saber dos conselheiros que estão aqui presentes. Quantos conselheiros nós temos aqui presentes? Quantos conselheiros? Conselheiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é isso? Quantos? Os conselheiros levantem a mão, por favor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, quantos conselheiros aqui presentes aprovam essa resolução do Conselho Municipal de Saúde para que o Conselho, a partir de agora, só delibere sobre contas desde que haja um parecer de auditoria independente a respeito das contas? Quantos aprovam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Princípio do Paiuzinho. Então, Agora, aprovado por seria maioria da interessante que nós resolução. postássemos em ata aqueles que também, os que não apoiam, Os que não apoiam, levante a mão, por gentileza. para a gente poder constar em ata. Os que não apoiam, por gentileza. 4 não apoiaram.
Quatro não apoiam e um ou se abstiver. Era para levantar novamente aqueles que Não precisa. Todos vão assinar isso, certo? Já assinaram a lista para chegar agora? Não, então vamos contar de novo. Olha, existem 11 conselheiros presentes. Quais conselheiros? São 11. Levantaram as mãos. Quais conselheiros aprovam? Aprovam. 1, 2, 3. Aprova ou não? Aprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica em pé, pode falar. Mas, galera, já foi vencido, a maioria. Fica em pé, conselheiro, que aprova, por favor. Agilizar. Fica em pé, quem aprova? 7, 8, 9, 10 pontos. Eu queria dizer que eu aprovo totalmente o protocolo de equipe, porque eu tenho lembrado aqui nesse conselho que existe uma lei chamada Lei Complementar 141. Nós, conselheiros representantes dos usuários, nós somos voluntários. Mas nós respondemos de acordo com essa lei, porque fomos nos informar com o próprio protocolo e lá eles consideram a gente como funcionário público nessa posição de conselheiro. Então nós podemos responder civil e criminalmente. Mesmo se não tivesse que responder a nada, nós temos que responder à sociedade que nos apoia. Então é muito importante que a gente tome essa decisão, porque a gente não se sente capacitado, né, a aprovar esses calhamaços de contas sem a gente ter uma expertise, sem ter um preparo. Com relação também, só uma observação rápida, um observatório social de São Caetano, eu cheguei até a elaborar uma pauta, uma minuta de um acordo de cooperação. Depois eu passo para vocês, para a gente poder assinar e o observatório social nos ajudar. Quem é o observatório? Tem alguém presente? Tem alguém presente no observatório? Quem são? Como voluntário? Eu também. Mas não temos ninguém que responda pela direção. Mas a gente pode fazer um encaminhamento a eles, né? Depois de aprovado pela mesa, a gente pode fazer um encaminhamento para eles também podem ajudar a gente nesse contrato ou nesse acordo. Bom, eu gostaria de só queria lembrar as pessoas que não têm acompanhado as reuniões do conselho que os problemas relacionados à falta de medicamentos e provas distribuídos pelo município têm sido temas frequentes de reclamação. Nós pegando as atas anteriores, sempre tem, desde 2013, no início, sempre tem essas reclamações. O desabastecimento pontual ou não tem sido amplamente divulgados pelas redes sociais, assim como várias queixas em relação aos serviços de saúde. Mas, voltando ao problema dos medicamentos e também da falta de fraldas, né, é preciso esclarecer que o Conselho Municipal de Saúde tem se manifestado constantemente sobre o assunto em suas reuniões, que pode ser constatado através das atas do Conselho. Entretanto, nada se compara à atual crise que não ficou restrita às unidades básicas de saúde, mas também afetou os hospitais, com isso colocando em risco a vida dos pacientes. Para nos posicionarmos sobre o problema,
solicitamos alguns documentos ao Dr. Mário Chequim, mas, infelizmente, até o presente momento, os mesmos não foram disponibilizados. Isso dificulta uma análise mais criteriosa, mas não impede que, com as poucas informações disponíveis, possamos fazer algumas observações. Trata-se, senhores, no mínimo, de um grave problema de gestão. E isso é incontestável. Não é falta de verba, pois se fala em gastos mensais só com os contratos com as empresas Medic Center e Health Technic, na ordem de R$1.300.000 por mês, além do que é pago para a fundação para administrar os contratos da CIE. Mas o importante, penso, nesse primeiro momento, não é eleger um culpado, mas sim admitir primeiramente a gravidade da situação. Por falar em culpados, todos os envolvidos têm sua parcela de culpa, seja por omissão, inabilidade técnica, por briga de poder, etc. Isso sem falar que eu ouvi dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado que convocaram esse conselheiro para uma reunião, como ele estava na prefeitura, na fazenda da prefeitura, que havia superfaturamento na compra dos medicamentos. Informação essa que eu levei ao pleno do conselho e consta em ata. Por esse motivo, eu creio que a apuração não deveria estar a cargo de comissão de sindicância e muito menos desse conselho. O Dr. Paulo acabou de dizer, nós não temos, doutora Formiga, nós não temos condições técnicas para verificar isso. Então, eu acho que esse problema tem que ser levado ao Ministério Público e aos demais órgãos competentes. Pois, se houve qualquer tipo de desvio, eu não estou afirmando. Estou falando, não deram documentos até agora, não tive informações. Eu seria leviano de fazer qualquer acusação para quem quer que seja. Certo? Mas, se houve alguma coisa nesse sentido, nós estamos lidando com pessoas muito perigosas. Então eu temo pela minha segurança, não pela minha, mas pela minha família, porque estamos mexendo com gente perigosa. Então, gente, vamos dar vamos fazer com que essas apurações sejam feitas então por ordem de competência. Eu acho que, eu não quero me alongar, mas nós podemos tirar muitas lições desse episódio. No caso dos medicamentos, eu acho que a primeira condição seria rescindir o contrato de compra de medicamentos com a ABC, que demonstrou no mínimo incompetência. Lembrando, inclusive, que a Fundação está sendo responsabilizada pelo corpo do Dr. Mário Chequim. E a Fundação, isso via jornais, já no ABC, o superintendente de lá acusando o pessoal de cá. Por favor. Existe uma coisa na Rotânia que a gente precisa deixar claro. Como conselho, como representante, teria que ter um representante lá na Fundação. Exatamente, para estar de olho nesses contratos, ver como eles são negociados, como isso tudo acontece. Faz 2 anos que nós estamos pedindo para dizer quem é essa pessoa, porque ela não é aqui do conselho. Alguém aqui representa a Fundação ABC pelo conselho? Não. Conselheiro representando. Não. Porque não tem. Tem alguém lá se fazendo, entende? De conselheiro de saúde de São Caetano, da Fundação ABC, e que não é conselheiro. E ninguém diz quem é essa pessoa. E nós já pedimos para substituir, faz 2 anos que nós estamos pedindo para substituir, e até agora não substituíram. Então eu quero deixar constar isso hoje em pauta, para que a gente decida de uma vez por todas, vou até fazer a proposta que seja aprovada aqui hoje, a indicação de um conselheiro para representar esse conselho lá na Fundação ABC. Você falou só desculpa, mas assim, a senhora Silvana, está aí presente, conselheira
nossa amiga conselheira, também conselheira, e representante da FABC. Com isso que eu disse, eu não quero menosprezar a FABC, mas ficou claro que falta expertise para cuidar dos medicamentos. Talvez um convênio para cuidar da oncologia, onde a entidade tem muito a oferecer, seria mais oportuno para o município do que o atual contrato que nós temos de prestação de serviço de oncologia. Né? Também, para finalizar, quero lembrar que só gastar mais não resolve, pois nem sempre o aumento de gastos se traduz em resultados relevantes. O que resolve é ter políticas públicas corretas e bem executadas. E por falar em políticas públicas, aproveitar a presença dos representantes da assistência farmacêutica, que é o senhor Ricardo, eu queria saber, São Caetano, desculpa, senhor, obrigado por ter vindo. Por falar em políticas públicas da assistência farmacêutica, senhor Ricardo, eu queria saber se o município tem um REMUND, que é a relação municipal de medicamentos. Isso é um documento importante que nós vamos ter. Né? Eu também sugiro que o município cumpra para a lei 11.347 e a portaria 2583, que fala sobre os insumos de diabetes. Né? Quando eu procurei a senhora Carla, ela não pôde ou não quis me atender, o que eu vim perguntar para ela é o seguinte: por que a metformina de 500, 850 não é distribuída nos postos? Porque a Bricazita de 80 miligramas não é distribuída nos postos. E também, a gente sabe por essas leis que para fornecer o usuário para receber esses medicamentos, ele precisa estar inscrito em programas de educação. E o PSF faz isso muito bem, mas tem que estar lá, tem que ser obrigatório. Porque se alguém do PSF chegar, o Luciano falar assim, olha, eu vou deixar fornecer o medicamento, né? Aí ele vai vir tudo mundo em cima dele, sendo que tinha que ser isso regulamentado. E ninguém se importa em fazer o certo. Por que nós precisamos cadastrar? Primeiro, as pessoas usam os aparelhos, inclusive, de uma forma errada. Tomam insulina de uma forma errada. Conservam a insulina de uma forma errada. Então, esse cadastro, esse registro dessas pessoas, eles passariam não só por treinamento, como o município saberia exatamente quantas pessoas estão necessitando mês daqueles medicamentos. É preciso também, gente, normalizar o procedimento de provas descartáveis, mas com normas claras, como, por exemplo, só serão disponibilizadas provas para usuários inscritos no PSF-PIT. O programa ainda deverá contar com auditorias frequentes e com controle de qualidade de tudo. Olha, eu recebi aqui uma fralda, essa fralda que está sendo disponibilizada hoje, né? E o que era no passado era essa aqui. E as pessoas dizem que essa é de maior qualidade, eu também posso atestar isso, né? Como enfermeiro. Mas a gente não sabe, será que houve outra citação? Ou será que quem recebeu essas fraldas de má qualidade? Né? Então, na minha opinião também, a prescrição de fraldas de material para curativos deveria ser atribuição exclusiva dos enfermeiros e enfermeiras do PSF-PIT. Afinal, esses profissionais, além de preparo técnico, também acompanham regularmente os usuários, inclusive através de visitas familiares. Resolveria o problema. Porque às vezes, o médico, ele se pede para o médico fazer a prescrição. Ele vai, conhece o paciente, faz a prescrição. Só que depois, o acompanhamento desse paciente. Então, fica essa a minha sugestão. Depois eu tenho algumas perguntas para fazer, mas é o que eu tinha que falar. Obrigado. Bom, pode. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais alto, então vamos agradecer algumas coisas. Já está passando o foco dos contratos para trás. Preconiza o quê? A atenção ao paciente diabético. Na gestão passada, esses aparelhos
insumos foram entregues na farmácia. Ao meu ver, por uma questão meramente política. Desculpa a sinceridade. Qual é a dificuldade dessa gestão nossa? Hoje isso fica na farmácia. Se eu chegar, vou para o PSF, levar esses aparelhos, falar, o PSF vai cuidar disso, primeiro ponto, o paciente não quer. O paciente não quer ir, ele não vai em reunião, ele não quer ser assistido, não tem lei que me obrigue ele, não tem lei que diga assim, olha, se você não for em reunião, eu não te dou o aparelho. Tá, ele vai no Ministério Público. Questão de ordem. Sim, a lei civil. Mas ele vai no Ministério Público, o que vocês entenderem a gravidade disso? O Estado financia para nós 90 tiras. 90. O paciente chega lá com a criança e precisa de 200 tiras. Nós não temos condição de dar. Nós não podemos pegar, por exemplo, o senhor Saúde, o secretário, ele não pode ir lá simplesmente pegar e comprar 100 tiras. Ele não pode. Nós não temos verba. O que o paciente faz? Vai lá no Ministério Público, o Ministério Público manda comprar 200 tiras. Esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro, às vezes, não foi programado. É um dinheiro, não vai. Estão entendendo a dificuldade? Então, nós queremos cumprir a lei. Quando nós tentamos fazer isso, primeiro, houve uma recusa muito grande dos pacientes, porque eles não estão habituados a isso. Como deveria funcionar o programa do diabetes, do caderno 16 da assistência farmacêutica, da atenção básica? O PSF ia cuidar disso, fazendo as visitas, monitoramento, academia de saúde. Isso era trabalho do PSF, mas o PSF não teve chance de começar esse trabalho. Esse trabalho foi colocado na farmácia por questão política. Nós temos 2.500 pacientes. Se nós pegarmos hoje e formos cumprir a lei como manda e passar isso do PSF, primeiro, nós vamos ter um problema sério. Os pacientes não vão, eles não querem ser assistidos, eles não vão em reunião, eles não vão participar. Talvez o conselho até possa nos ajudar com essa questão. Se vocês quiserem, eu acho isso interessante. Porque não vai dar certo. Nós tentamos várias vezes. O paciente, ele fala assim, eu não vou em reunião, eu não tenho tempo a perder. Eu não vou pegar, se não me der, eu vou lá no Ministério Público, eu vou no jornal, mas ninguém está aí para nós. Nós queremos cumprir a lei. Olha que interessante, nós não conseguimos cumprir a lei, entenderam? Nós não conseguimos. Se vocês quiserem, não é verbo, o paciente não vai. Para eu dar uma parede de tiro para o senhor, o que o senhor tem que fazer? Eu só queria sair um pouco, O senhor tem que dar um pouco de foco. o senhor está explicando. Não, eu estou indo por parte. Quatro, peraí, ele fez 4 perguntas. Se quiser falar, peça uma parte, que a pessoa que está falando. Aí a mesa vai, aí ele vai conceder uma parte, a pessoa começa a falar. Quem quiser apartar a pessoa que está falando, diga, pede uma parte para eles, senão a gente vira uma confusão e não vai ter reunião. Certo? Valmir, você quer uma parte? Gostaria. Quem consegue a parte para ele? Claro. Consegue? Muito obrigado. Eu acho que nós estamos divergindo do foco principal da reunião desse conselho. Nós aqui não estamos aqui para discutir de que maneira é gerenciado o programa de diabetes aqui na cidade. Nós estamos aqui discutindo, sim, a questão por que o Poder Executivo não entrega os contratos a este conselho, por que o Poder Executivo continuamente não dispõe de informações para este conselho. Eu fico muito preocupado que este conselho aqui não vá procurar, e aí a minha proposta para este conselho eleja um conselheiro que procure o Ministério Público, porque já está ficando patente a todos que estão aqui que o Poder Executivo não quer transparência nos contratos. E sobretudo, na questão da inclusão de um conselheiro deste conselho no conselho da fundação. Se isso chega ao Ministério Público que cuida das fundações aqui no país, se intervém imediatamente naquela fundação. Porque o que está aparecendo aqui é isso. O fato é que, por exemplo, São Caetano do Sul é uma cidade que faz as suas compras de medicamentos única e exclusivamente através de uma fundação.
Pergunto, São Bernardo faz a mesma coisa? Santo André faz a mesma coisa? Então, o que nós estamos acontecendo, o que nós estamos aqui discutindo aqui, é que nós estamos pagando para uma instituição fazer a gestão dos contratos e esses contratos não são entregues a esse conselho. Eu posso dar uma parte, Valmir? Um momento. É uma coisa, é um detalhe. É só um detalhe. A Praia Grande faz... A parte é dele. Para quem você vai dar o braço? Várias pessoas. Para quem você Dona Verônica. É só uma observação. A Praia Grande faz essa compra e já está no Ministério Público esse questionamento que você fez. Eu brigo pelo povo da cidade e estou aqui há 66 anos e brigo e vou continuar brigando pelos certos quando eles estão certos, pelo errado quando eles estão errados. Eu gostaria de fazer uma pergunta a quem possa nos explicar, quem que é a pessoa que pode explicar aqui, quem assina os contratos das compras de remédios, das licitações, ou que faz parte dos remédios. Porque não, porque é o seguinte, presta atenção. Você pega o jornal Diário do ABC, vê acusações contra uma pessoa. Que nem no meu caso, estou acompanhando o problema da saúde. Eu venho todo dia no Maria Live. Todo dia. Eu estou acompanhando. Para ver o que vai dar isso aí. Aí você pega o jornal, você pega o jornal e vê que conforme o seu prefeito municipal está dizendo no jornal, que ele concede um dia de licença ao secretário Marchequim para ele cuidar da sua saúde. Na mesma postagem diz que ele afastou o secretário Marchequim para investigação sobre problemas das farmácias de tabaco e remédio. Nessa mesma postagem ele posta uma farmácia carregada de remédio. Como é que nós podemos acreditar? Vamos fazer o Onde seguinte, está o você errado? concorda comigo uma coisa? Vamos fazer assim? Quem está respondendo hoje pelo expediente da Secretaria é o pessoal. Ele pode dar uma Então, explicação. vamos solicitar que ele E fale. isso é uma explicação minha para mim. Que é muito importante. Saber quem é assim. Com a palavra, preciso falar antes de com a palavra, sabe? Quero saber quem assina só. Tá, então vamos fazer o seguinte, depois, piedade, depois, pessoal. Ok. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Fiquei feliz de ver toda essa assembleia, né? Porque eu sou secretária do Conselho de Cultura da cidade e lá só alguns conselheiros e alguns escritores. Parabéns. Renovei minha esperança com vocês aqui. Mas eu queria pedir à mesa e a todos os presentes que a gente permitisse que o Ricardo concluísse a explicação deles. Pode parecer tolice, mas tem a ver com tudo isso que a gente está questionando. Porque eu acho que para a gente resolver toda essa questão da saúde e outros tantos carências da cidade, a gente tem que usar aquela técnica de discernimento, né? Nesse exato momento, o que é necessário, o que é útil, o que é agradável. Eu acho que primeiro a gente tem que ouvir o que ele tem para dizer. Pode parecer balela, ele não está só discursando, ele está explicando o que ocorre com a aquisição de medicamentos. A partir daí, eu acho que o Salum responde as questões e a gente continua caminhando. Ok? Salum. Tá tudo bem. Não. Posso falar para terminar? A palavra está no Salum. Acabou minha esperança de novo. Qual foi o problema que nós detectamos na Bíblia de Jair? A semana retrasada nós fomos pegos com surpresa que estaríamos tendo um problema de fornecimento de medicamentos. Em função disso, nós tivemos aí começaram a aparecer algumas sugestões ou algumas ideias, inclusive em redes sociais. Foram postados, por exemplo, que os nossos depósitos de medicamentos estavam vazios. Só que o que você postou, ou o que foi postado, independente do texto que você não, foi um local onde não pertence à prefeitura. Então vamos começar a detalhar a sistemática da coisa. Quando a prefeitura fez o contrato, nós temos um contrato de gestão com a fundação, tanto a fundação do ABC. E dentro desse contrato de gestão tem vários
vários tópicos, entre os quais o fornecimento de medicamentos. Dentro disso, foi contratado pela Fundação não só a compra de medicamentos, como também o controle desses medicamentos por uma empresa especializada nisso. Quando foi postado que estávamos sem medicamentos, porque o estoque lá na rua Nazaré estava vazio, esqueceram de um detalhe. O estoque da prefeitura não é lá. O estoque da prefeitura são nas farmácias do UBS e dos hospitais. Aquele ponto não é de propriedade da prefeitura e a empresa que fornece lá no bloco, colocou aquele espaço, coloca os medicamentos lá e de lá é distribuído. Então lá serve como um local de distribuição. Isso é uma parte logística. Da mesma forma como vocês foram pegos de surpresa, nós também fomos à prefeitura por falta de medicamentos. Porque uma vez que nós temos esse contrato, e esse contrato é num valor que foi levado em consideração os custos da Secretaria de Saúde necessários para o suprimento, que hoje é em torno de 1,2 milhão, não haveria o porquê de haver a falta de medicamentos. Quando nós tivemos o conhecimento disso, então foi solicitado por parte da Fundação, que é quem gerencia o contrato, que fizesse um levantamento que significava de entregar até a semana que vem uma auditoria. Não só nos contratos, como em todos os estoques, isso abrangeria as empresas fornecedoras de medicamentos e a empresa que faz o controle, para que aí nós possamos tomar qualquer tipo de atitude, porque nós, como prefeitura, não achamos certo pagarmos e não termos um medicamento ou não termos aquilo para a qual foi contratada a empresa. Então, quando vocês foram feitos de surpresa, nós também fomos. Porque uma vez que nós temos o gerenciamento, temos o fornecimento, isso deveria estar funcionando normalmente. Eu assumi interinamente exatamente para que isso pudesse ver, porque nós temos um programa de saúde por parte do CEPI, e depois disso ele saiu de crédito que ele já havia sido solicitado. No prazo de 10 dias, nós deveremos ter todo esse levantamento para ir a gente fazer todas as providências que ficarem necessárias. Quando se cogitou de levar ao Ministério Público, isso não vai ser necessário nem preciso por parte de vocês. E quem vai tomar a iniciativa somos nós. Porque se nós estamos desprendendo muito dinheiro e esse contrato vesa o que deve ser feito e não foi até agora, nós também vamos procurar. Quando vocês falam de fiscalização, já existe o Tribunal de Contas que faz isso e nós temos todo o interesse que isso seja desvendado. Até hoje nunca houve omissão por parte desse governo, como eu acredito que nenhum governo de querer camuflar coisa, porque o que é óbvio é que se você pagou, você tem que ter. E se você tem que saber para onde foi. Se isso não está acontecendo, vai ser feito agora, tão logo a Fundação nos entrega essa auditoria. E isso que ao Ministério, nós tomamos a iniciativa, já foi feito, inclusive já foi aberto substância interna, e está só aguardando vir o relatório da Fundação para que nós possamos dar andamento nisso, e isso vai ser encaminhado para todos os órgãos necessários. Como eu fiz uma pergunta para ele, eu estou adotando a palavra. Eu estou adotando a palavra, a mesa está adotando a palavra, agradeço o esclarecimento. Eu estou adotando a palavra. Eu estou adotando a palavra. A mesa está adotando a palavra. Agradeço o esclarecimento. Não, mas como é que ele respondeu? Eu queria falar uma perguntinha. Só um minuto, Adalto. Só um minuto. Uma pergunta. A Lúcia dá uma representada, então ela tem direito de se manifestar. Assim também como foi citada a Fundação, e a senhora representante da Fundação também quiser se manifestar, E após fique à vontade. isso você fala o que você vai falar e a palavra volta publicada. Beleza. Ok? E depois vocês vão fazer todas as considerações que tem que fazer. Eu quero só me posicionar o seguinte, uma parte da discussão foi não concordo com o que está acontecendo, né? Fui eu sim que postei as fotos lá do depósito. Eu estive primeiro no hospital e a farmácia do hospital estava completamente vazia. Tá? Eu tenho uma lista aqui de que faltava na farmácia, que é uma denúncia. E de lá conversando com um rapaz que não me conhecia, porque ele estava 5 meses só na prefeitura,
fato de chegar numa segunda-feira no QS e não ter fralda para entrar, não ter luva, não ter seringa, não ter nada. Então não foi uma coisa assim explorada que aconteceu, como vinha acontecendo há meses atrás. Você pontuava a medicação, depois de 2, 3 dias chegasse. Isso é o básico, você não tem isso no hospital, uma inteligência. Eu estava ali, chegaram 2 caixas de luva que a doutora Esther encaminhou para lá. Eu vi o rapaz entregando, a doutora Esther mandou entregar essas 2 caixas de luva. Então, quer dizer, vocês sabem essa história. Vocês estão apurando, pegaram de surpresa? Não é verdadeiro. Você está no governo faz tempo. Você foi secretário, essa história de documentos que não aparecem, que não tem informação nenhuma, vem faz tempo. Não vou tirar a culpa do chefe, porque eu não sei lá dentro como funciona. O grande eu desconheço realmente. Mas não é só culpa do chefe, vocês todos estão sabendo faz tempo. Eu não concordo com a sua fala. Para dizer que aqui é um depósito de logística, que abastece todas as GDF, que não tem outro lugar no Brasil. Não, por causa de jornal, que vai fazer sindicância e tudo mais, tá? Esse negócio não vou dar nome às coisas também, não é bem no caminho. Então, eu gostaria de entender que o rapaz não era fora, que está tão correto que esse rapaz, que não sabia de nada sobre isso. Eu quero algumas explicações que vocês não dão. Eu acho que tem que encaminhar sempre para o Ministério Público. E faz tempo que nós já falamos. Vamos retornar agora, Ricardo. Vamos terminar de ouvir o Ricardo. O Ricardo é o convidado. Bom, vou continuar. O SUS, o Sistema Único de Saúde, uma criança tem aproximadamente 25, 26 anos. Vocês sabem esses decretos, portarias e leis e tal, o que é formado no SUS? O SUS tem atualmente hoje mais de 20 mil artigos, 20 mil, entre portarias, entre decretos, etc. O secretário disse que foi pego de surpresa. Sim, que foi pego. O senhor falou em nome, por favor, o senhor falou aqui em nome do prefeito. Certo? O senhor falou aqui que o prefeito, né, o senhor, o secretário de governo, o senhor foi pego de surpresa com a falta de medicamentos. Foi dito aqui. Eu pergunto o seguinte: os senhores não leem as atas deste conselho e vem alertando, conforme o senhor Roberto Canaveses colocou, vem alertando a administração a contínua falta de medicamentos na nossa cidade. Precisou que uma integrante do governo, tá, a vice-prefeita, fosse e postasse algo nas redes sociais para que este governo se mobilizasse, né? E a mobilização desse governo foi demitir um funcionário. Pô, eu não elegi os senhores para fazer a mesma política que o antecessor fazia aqui nessa cidade. Eu não elegi os senhores para isso. Eu elegi os senhores para fazer a mudança. Então, eu estou profundamente preocupado com a falta de habilidade dos assessores do senhor prefeito municipal. Eles não estão lendo. Não estão lendo as atas deste conselho. Segundo, este conselho vem pedindo há 2 anos os contratos com a fundação. Já que o senhor está como interino, o senhor, por favor, requisite imediatamente e faça entregar estes contratos a esta mesa. Eu acho que o senhor tem este poder como secretário, eu imagino até que o senhor deve ter uma cópia deste contrato, que são de 84 milhões de reais por ano, sobre a mesa do secretário, numa pasta. Lá. Então, o senhor, por favor, a sua gentileza, o senhor como secretário interino, fazer a entrega, saindo daqui, faça a entrega imediata destes contratos para esta presidência do Conselho. Porque se o senhor não fizer isso, vai ficar patente para todos que estão aqui nesta Assembleia que este governo não
pela transparência dos seus contratos públicos. Porque se há 2 anos estão pedindo isso, e os senhores são pegos de surpresa, com falta de medicamento, não leem as atas. Ora, é como disse César, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que ser honesta. Né? Então, eu gostaria de pedir essa gentileza ao senhor secretário que faça imediatamente a entrega dos contratos que regem a saúde para esse conselho. O Arnaldo e alguns que estavam presentes há 2 anos. Tá? Eu acho que não é questão de querer achar culpado ou não. Já ficou bem claro, né? Eu acho que para todo mundo que há uma dúvida, sim. E eu acho que não investigar e procurar agora, daqui para frente, caminhar andando, eu já escuto isso há 2 anos. Há 2 anos a gente vem aqui, é pedido pelo conselho, por documentações, eles querem ver, eles querem fiscalizar, sempre é dada, enfim, a mesma resposta. Eu acho que tem que ir para o Ministério Público uma informação do Ministério Público, não precisa ser só os conselheiros. Cada um de vocês aqui, que eu sei que tem muita gente que acompanha a página, tem reclamação, vá com a sua reclamação no Ministério Público e protocole. É simples, quanto mais gente fizer, mais rápido alguém vai ter que tomar uma decisão de investigar, sim. Só queria lembrar também, se só não é o secretário, então Foi pedido muitas vezes para ele. Exatamente, então só não pode explicar isso para a gente também. Temos que ter essas informações, porque através da Câmara nós não conseguimos. Se há discussão de abertura de CPI, de não abertura de CPI, infelizmente, nem a própria aprovação de um único requerimento pudesse trazer informações para que a gente pudesse elucidar tudo isso, já que na posição oficial do governo tudo já está normalizado, tudo já está caminhando bem, nada mais tem problemas. Se nada mais tem problemas, então vamos receber todos esses documentos e que a gente possa também, como o Valmir falou muito bem, não só ser honesto, mas parecer honesto. A gente também possa entender e compreender toda essa situação. As informações que nós buscávamos eram simples. Ter a lista dos documentos, dos medicamentos comprados, saber exatamente quais são os medicamentos que foram comprados por esses 2 contratos. Quais são os preços pagos por esses medicamentos? Quanto está se pagando? Quanto a prefeitura hoje paga, através da fundação, em cada um desses medicamentos, para que a gente possa ter noção se está se comprando bem ou não. Porque dinheiro para a saúde tem. Para o ano que vem, no orçamento, são 270 milhões de reais. E aonde está sendo aplicado isso se não tem um remédio no posto de saúde? Só para finalizar. Quem são os responsáveis pelo recebimento desses medicamentos? Porque se os remédios estão sendo comprados, deve haver uma comissão dentro da prefeitura para receber, ainda que eles sejam comprados pela fundação. Quem da prefeitura fiscaliza isso? Não é possível que eu dou dinheiro para a fundação compra, entrega do jeito que ela quer e ninguém na cidade fiscaliza esse recebimento. Então, quem fiscaliza esse recebimento? E a gente tem acesso a esses protocolos de recebimento. Quem é que está testando ali que esses remédios chegaram? Então, eu quero saber quem é que coloca no papel que os remédios chegaram, para que a gente tenha certeza que está sendo comprado, está sendo entregue. E o relatório do estoque atual de medicamentos da cidade. Está normalizado? Ótimo. Não é possível que uma prefeitura do tamanho como a nossa não tenha um relatório do seu estoque de medicamentos. Quanto tem de medicamento em cada posto de saúde e quanto tem no entreposto nesse ponto de distribuição. A gente vai saber se realmente está normalizado ou não. Então, se a gente tiver essas informações, eu começo a acreditar que tudo que está sendo falado aqui na versão oficial do governo é verdade. Senão, a gente fica naquela suspeita de que realmente tudo isso é só balela e as coisas não estão acontecendo. Então, eu gostaria de ter nesse conselho uma posição se a gente tem a possibilidade de ter essas informações. Em relação ao medicamento, a gente falou de funcionário, às vezes, infelizmente, a gente não consegue mesmo todos os medicamentos que a gente gostaria ultimamente. Isso, como o Salô falou, isso aconteceu realmente, esse abastecimento. O próprio Salô ficou sabendo, inclusive, por mim, que eu fui lá, que estava cobrando na época o secretário, era o Mário, né, ele sabia, não sei qual era, como é que ele passava,
Agora, quando eu vi que realmente nós estávamos atravessando uma dificuldade, poderia colocar em risco, como o Roberto Canavese falou ali, sim, uma responsabilidade por essa gerou essa preocupação, eu levei o conhecimento da prefeitura, e aí daí para diante eu acredito que eles teriam começado a tomar uma questão de ordem. O senhor Lima acabou de se manifestar, todas as manifestações via Facebook, quando elas são colocadas com nome, com data, o nome do paciente, o local de atendimento, o conselho elabora um documento e envia. Então, eu quero passar às suas mãos o ofício 050/2014, que fala exatamente o que o senhor tinha prestado, foi encaminhado ao senhor Salum, que está respondendo pelo expediente de... Só foi acrescentar Roberto, presidente, pelo cuidado durante a situação fechatória que a minha mãe passou, e fotografar o filho, fotografei sim, a cadeira escorada, com o filho estava enferrujado. Com a palavra, doutor Marco Aurélio. Em relação ao medicamento, aquilo que falou do funcionário, infelizmente a gente não consegue mesmo todos os medicamentos que a gente gostaria ultimamente. Isso, como o Salom falou, isso aconteceu realmente, esse reabastecimento. O próprio Salom ficou sabendo, inclusive por mim, que eu estava cobrando na época, o secretário era o Mário, né? Ele sabia tudo, não sei qual era, como é que ele passava. Agora, quando eu vi que realmente nós estávamos atravessando uma dificuldade, poderia colocar em risco, como o Roberto Canavese falou ali, sim, uma responsabilidade por essa gerou essa preocupação, eu levei o conhecimento da prefeitura, e aí daí para diante eu acredito que eles teriam começado a tomar uma questão de ordem. O senhor Lima acabou de se manifestar, todas as manifestações via Facebook, quando elas são colocadas com nome, com data, o nome do paciente, o local de atendimento, o conselho elabora um documento e envia. Então, eu quero passar às suas mãos o ofício 050/2014, que fala exatamente o que o senhor tinha prestado, foi encaminhado ao senhor Salum, que está respondendo pelo expediente de... Bom dia, meu nome é Marco Aurélio. Eu tenho acompanhado o par e passo não só a polícia de São Caetano, mas também a questão da saúde, com a presença aqui na reunião. Eu vou tomar liberdade, representante da ação, e disse que até hoje não recebeu nenhum pedido. Então, se foi colocado na se até hoje não chegou nenhuma prova disso. Então, ninguém repassou o caso. Outra coisa, eu quero agradecer ao doutor pela providência que o doutor lá no meu cunhado internacional, que só tomou depois de agravamento do estado dele, mas o doutor não tinha conhecimento, que aconteceu um monte de absurdo no PS, né? Não tem para tratar de coisa particular, mas está aqui. Eu tenho a liberdade, agradeço a atenção, mas meu cunhado está abandonado lá, e talvez venha a óbito, infelizmente, por descaso, eu digo por perduração de corpo natural, eu não vejo como natural perdurar um pulmão. Muito embora ocorra muito, eu pesquisei, não é natural, porque um técnico médico tem que ser um técnico que não perfura. Acidentes acontecem, o senhor disse. Acidentes acontecem, mas acidentes sem perícia. Sem perícia, desculpa. E eu não trabalho nessa área de indenização da civil, principalmente contra médicos, sei disso. Outra coisa. A falta de remédio na cidade não é de hoje, e a administração sabe disso. O grupo de expertos teve reunião com o prefeito no primeiro semestre dessa administração. Deixamos lá várias questões, dentre elas a falta de remédio, falta de atendimento, demora em exames, demora em consultas. Até hoje, quase 2 anos passados, nem resposta foi dada. O doutor Paulo Pinheiro falou, onde a gente usar poder te responde. Uma reunião oficial. E nessa reunião estava presente, além de alguns secretários, também o senhor Salgado,
vereador, líder do governo na Câmara. Então a Câmara tomou ciência de tudo isso. E vai me desculpar, os novos vereadores que estão aqui. A nossa Câmara, no meu ponto de vista, é inédita em tudo que diz respeito àquilo que interessa ao povo. Me desculpe. Porque o Fábio Palácio falou aqui, e outros falaram como fala, só que eu nunca vi ninguém falar disso na Câmara enquanto não se colocou na posição de oposição. Então nunca fez oposição. Se é olhos vistos que falta remédio na Câmara. Falo desde o início. Você não tem acompanhado muito a Câmara, não. Eu estou toda terça. Se é fato, e todos dizem que falta remédio, por que não foi falado isso e tomado providências, independente se é um só que faz um requerimento? Mas não vi isso acontecer na Câmara. Ou seja, primo pela inércia, pelo descaso com o povo. Eu não vejo acontecer nada lá. Me desculpe, tenho contato próximo com a maioria dos vereadores, mas amizade é amizade. Eu estou tratando aqui de uma coisa maior, que é saúde e que é a cidade. Então me desculpe, não é nada particular, né? Conheço o Fábio, estudei com o Marcelo na faculdade, mas não tem nada a ver com isso, não é particular. Assim como o Paulo Pinheiro, não tem nada contra ele particular, mas como administrador é zero. A cidade já andou para trás. Não me interessa o outro administrador, que está ali na tostada, mas não me interessa. O prefeito é agora. Então eu gostaria que, muito embora, como disse, a inércia, quem sabe se mexam agora. Ainda há tempo. Daí eu pergunto, diante de tudo isso que está acontecendo, por que nunca ninguém dos vereadores falou em impeachment lá, aconteça ou não? Outra coisa, foi entregue um CD ou DVD com todas as 22 horas para o presidente da Câmara e levado a conhecimento dos senhores. Que providência foi tomada? Quem se manifestou a respeito ou falou na Câmara? Eu. Várias vezes. Depois da entrega? Várias vezes na tribuna. Depois da entrega? Depois da entrega não, saiu no YouTube no ano passado. Não. A entrega é uma mera formalidade. Não é. Todo mundo já sabia. Já que o senhor falou, então é assim. Falei de Câmara. Citei nomes para falar na relação pessoal. Não citei nomes particularmente. Não é pessoal. E com relação ao que o senhor falou, impeachment ou não, DVD ou não, quando foi tratado esse assunto na Câmara, o que foi falado? Nós temos apenas 4 gravações vindas do YouTube, de origem desconhecida, e que nós não vamos valorizar, porque não sabemos se é montagem ou não. Eu estou dizendo agora dessa entrega do CD, DVD, porque ele está na íntegra, e pode ser objeto de perícia, assim como já está em São Bernardo. A administração falou que tomou providências, inclusive abriu inquérito. Isso é mentira, porque fui verificar e não tem. Tenha um malfadado procedimento interno lá, que não chega a lugar nenhum. Não chega e não vai chegar. Onde o doutor Pardal chega aqui e falou um monte de absurdo, inclusive absolvendo pessoas. Era por isso, só por um momento. Obrigado. E que todo momento, quando é mandado algo oficial, como tem órgãos aqui em São Caetano, que foi pedido contrato de mensalmente, contrato de limpeza, e esses órgãos receberam a íntegra de todos os contratos. Foram até a fundação, verificaram, pediram para que fosse tirado cópia, foi tirado cópia inteira. Nós temos tudo isso documentado. A vice-prefeita está pedindo uma parte? A senhora consegue a parte? A senhora já terminou a fala? Não, é só isso. Já terminou? Então, vice-prefeita, agora no final, eu vou escrever o seu nome, porque não é a parte mais, então fica no final. É de ordem? Silvana, com todo respeito, a senhora é conselheira, faz parte desse conselho. Sim. E a senhora acompanhou aqui, a senhora acompanha as atas e também viu dessas solicitações polêmicas. Eu sei que isso talvez não sirva para a senhora como documento oficial, mas eu quero deixar claro que todos nós sabemos dessa reivindicação. E também tem o seguinte, nós deputados não deveríamos solicitar diretamente a vocês, porque nós nos reportamos à Secretaria da Saúde, né? Então o Conselho, ele tem essa hierarquia e qualquer ofício nosso, ou de qualquer que seja, poderia quebrar essa hierarquia e nós, como o Paulo disse, nós não somos o Conselho, nós somos um membro como as senhoras. Então, eu queria deixar isso claro. Foi citado depois, então, o doutor Edler, que é
esclarecer. A realidade que ele falou é um problema profissional, está relacionado a um colega que estava assistindo um paciente e que houve intercorrência. Tudo como ia atrás disso. O colega, como ele falou, uma experiência, o colega tem residência, tem experiência, trabalha com uma é lamentável que nós não entenda isso como uma intercorrência. A gente todos temos que ir atrás. Gostaria de deixar claro que o que ele falou é isso. Não tem a falar. Acho que a fala do doutor abre uma possibilidade de a gente fazer um excelente esclarecimento. Diferentemente do vereador Pá, que trabalha já há quase 2 anos como independente na Câmara, eu durante o primeiro ano e meio do mandato do atual prefeito fui governista, sim. E não por ser governista, negligencio os anseios da cidade. Como governista, você trabalha para a cidade de uma maneira diferente. Ainda como governista, eu sabia do problema de medicamentos. Só que qual é a situação, qual é a forma de um vereador governista tentar ajudar uma situação como essa? Ir lá no prefeito, procurar o secretário, explicar o que está acontecendo, mostrar que temos que tomar alguma atitude, tentar fazer as coisas acontecerem de uma forma aliada ao governo, tentando auxiliá-lo na condução. Só que eu canso, como vocês já cansaram muitas vezes. A gente tenta auxiliar e não consegue. E aí, a partir do meio desse ano, resolvi mudar a minha forma de postura. Resolvi trabalhar de uma forma como opositor na Câmara. E a partir do momento em que os problemas são os mesmos, você age de uma maneira diferente. Ao invés de chegar no prefeito e alertar, olha, prefeito, tem uma situação assim, tome uma providência, você vai para as redes sociais, você vai para a mídia, você atua da forma como a Lúcia tem atuado, expondo isso para a sociedade, e a partir daí, a partir do momento que você mete o dedo na ferida, você tem uma solução muitas vezes mais rápida do problema do que quando era governista que tentava orientar, aconselhar. A vistas grossas, tá? Tem contratos com 30 anos de formato com médico, tá? Tem contratos aí que não sabem dar pisada. Não escabrosos que são. Mas uma pequena análise. Segundo, eu sou presencial no atendimento da minha sogra aqui na cidade de São Paulo. Não oncologia, não AVC, não pronto-socorro, aqui no Maria Braga. Eu, como médico acostumado, trabalho em centro cirúrgico, eu conheço o hospital, eu conheço o pronto-socorro, é uma vergonha. Uma cidade com 15 quilômetros quadrados. Com a grana que tem para administrar e gerir a saúde, é uma vergonha. Esse negócio de contaminação é o de menos. Acompanho o Valmir, acompanho o Arnaldo, o Lima, acompanho todo mundo. O que acontece na saúde em São Caetano não passa de uma vergonha. A omissão de gestores, de vereadores, de autoridades envolvidas, a omissão da imprensa aberta aqui no Conselho, só tem a imprensa da Prefeitura, tá? A presença dos vereadores, que eu acho muito nobre, porém, a Câmara está engessada. Denúncia, não aparece toda hora. O que precisa é de atuação, o que precisa é de resultado, e não é o que está acontecendo. Esse negócio de faltar na educação, isso não vem agora. Isso não apareceu. Não faz tempo. O resultado é que surge agora. O tratamento que as pessoas recebem em determinados setores da saúde de São Caetano é duvidoso. E esse negócio de conseguir tomou pela Santa Casa de São Paulo, que agora eu falo abertamente, tem que ir no endereço da rua Maranhão, marcar numa agenda que não se conhece e sai com o santinho do vereador Severo. O que é isso, mano? Vai ajudar na coisa, né? Onde nós chegamos? Outro dia eu acompanhei minha sogra aqui numa Mercedes, numa urgência dela. Aquilo é um depósito, gente. Aquilo não é um pronto-socorro. Aquilo não é um primeiro atendimento. Quem conhece sabe o que é um primeiro atendimento. Não é pode. Desculpa. Usar caixa de papelão para apoiar a segunda, revestido com papelzinho, não dá. Reforçar perante a mesa a necessidade de ver esses contratos internos. Esse negócio não vem em contrato. Nós já havíamos pedido há 2 meses atrás, isso para mim é um cala-boca.
cala a boca e fiquem quietos. Falta 12, 14 meses de gestão, não vai acontecer nada. Representante do vereador citado. As As empresas empresas que têm contrato de fornecimento de medicamentos, elas estão recebendo, estão sendo pagas. O valor contratual foi pago lá no produtivo, foi suspenso até o programa. Até o dia lá do curso, estavam recebendo normalmente. Tá. Eu vou até aproveitar para perguntar duas coisas para você, sabe, se deve estar. Por que o rapaz foi demitido? Isso mesmo. Por que o rapaz da farmácia foi demitido? Tem essa informação? Deixa você fotografar. E outra também da fundação, por que as férias dos funcionários da fundação foram canceladas em dezembro e fevereiro? Tem essa informação? As férias não foram canceladas. Eu não sei explicar bem, porque eu não sou do RH, ter uma. Vai ser as férias, o empregador ele pode dar as férias dentro do prazo, o que é férias compulsórias, que são as férias onde está vencendo, precisa por lei ser empregada, se cumprir, essas estão sendo feitas. As outras eu não sei porquê, eu vou procurar saber depois. Se você também tiver essa informação, porque o rapaz foi demitido, eu gostaria. E a piedade? Piedade pode falar. Eu só queria aproveitar esse momento, diante da fala dos dois novos vereadores, os jornais de hoje está publicado na rede social, tem a seguinte manchete. Vereadores Qual é o pedem. jornal, por gentileza? Vai agradecer. Vereadores pedem investigação de desabastecimento, mas evitam CPI. Ora, se a sociedade está já há 2 anos pedindo e insistindo, mas os jornais publicam isso, e eu peço esse esclarecimento, porque eu não pude estar na sessão da Câmara ontem. Quem fala a verdade? Né? Qual é o compromisso de legislar e de defender o povo, e por que os senhores não pedem à presidência da mesa da Câmara que indique outras pessoas que de fato queiram honrar os votos que os seus eleitores deram e criem essa bendita CPI, se é o passo para legalmente pensar-se muito lenta, muito distante de um impeachment. Porque nós estamos dando remédio muito natural. Ou então estamos usando, me perdoem os médicos presentes, né, do pessoal da área de saúde, nós estamos usando homeopatia. Homeopatia é lento, né? Então nós vamos esperar até 2016 para criar a CPI. Só uma parte, presidente. Eu vou te passar uma parte, o Fábio pediu também, os dois vão querer falar? Bom, ontem na sessão, o jornal fala aqui, ó, vereadores pedem investigação de desabastecimento e evitam CPI. Eu acho que o jornalista quis dizer, evitam falar de CPI. Eu e o Fábio, ontem nos pronunciamos, e ele apresentou o requerimento de informações que ele leu aqui, e eu fui defender o requerimento, depois votei a favor, e antes de votar fui defendê-lo, para tentar conseguir mais votos favoráveis ao requerimento que pedia informações. E nós dois, nós não combinamos, nossa mesa é uma do lado da outra, mas eu não combinei com ele de não falar de CPI, nem ele comigo. E nós não falamos de CPI. Acredito que o jornal quis dizer, evitam CPI, que nós não falamos. Nós não dissemos que não queremos. Talvez aí o português dá esse sentido que você interpretou. Mas nós não falamos nada de CPI ontem. Agora, a partir dessa reunião, né, todos os assuntos que digam respeito às contas que sejam submetidos a esse conselho vão passar previamente por uma auditoria independente. Então isso já foi aprovado. Existe uma outra proposta de resolução que é a seguinte. É uma proposta que trata da intensificação de fiscalização dos contratos de aquisição de medicamentos e estoques de medicamentos e produtos para a saúde, inclusive fiscalização e acompanhamento, né, dos estoques, dos contratos e da gestão dos contratos. Então, o que essa proposta ela diz é o seguinte: o Conselho, a partir de agora, o Conselho vai se manifestar formalmente
publicado, todas elas vão ser publicadas. Dizendo o seguinte: o Conselho só vai aprovar as compras que forem submetidas a respeito de medicamentos se ele tiver franqueado o acesso aos estoques de medicamentos, aos contratos de medicamentos, à gestão do contrato de medicamentos. Isso. Então, eu quero colocar isso agora em discussão, ou, se for o caso, se os conselheiros concordarem, nós podemos já colocar em deliberação isso. Podemos colocar em deliberação? Podemos? Quantos conselheiros nós temos presentes agora? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem não concorda com a proposta de resolução do Conselho Municipal de Saúde, levante a mão. Aprovado, então, por unanimidade, a segunda resolução. Quero alertar o secretário executivo do Conselho, Dr. Salmado, de que essas duas deliberações são a respeito de resoluções do Conselho Municipal de Saúde. Boa vontade conosco. Eu sei que tem vereador que é a primeira vez que aparece, mas os seus assessores estão aqui. Tanto que muitas das coisas que são discutidas aqui, felizmente, são levadas pelos senhores. Muitas das ideias, inclusive, são levadas para frente. Então, eu me coloco à disposição, junto com o pessoal da mesa. Onde vocês quiserem, nós vamos sentar, vamos elaborar um documento. Chega! Não dá mais para a gente ficar nessa situação. Lembro que esse é meu último mandato de conselheiro. Mas, até março, eu quero ter a dignidade de fazer um bom trabalho, deixar um trabalho para o próximo, na próxima gestão. Nós vamos ter que discutir, sim. Hoje eu pedi para que as reuniões, pelo menos da mesa diretora, ocorram cada 15 dias, e nós temos um regimento interno. Nós temos ainda pessoas aqui dentro do Conselho que não deveriam estar, por força de lei, não por birra pessoal, por força de lei. Nós temos que fazer um conselho atuante. Essas pessoas que hoje estão nos apoiando, elas precisam vir para cá. Quando se for pedir para entidades, para indicar o que eu não acho correto, acho que devia ser por voto, mas quando se manda documentação dizendo qual o papel que o conselheiro vai ter, para que ele não venha aqui enganado, fala assim: olha, vai lá uma vez por mês, não sei o que, coisa e tal. Só que não é mais. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos respondendo. Então, por favor, nos ajudem. Existem algumas bobagens na lei orgânica do município, inclusive que afeta o nosso conselho, que precisa ser mudado. Eu levo, já encaminhei, mas não tive resposta. Nós fazemos novamente, né? Então, eu peço, é um pedido. Né? Por exemplo, lá diz assim, que o Conselho de Saúde, na época que ela tinha, até isso aí hoje não impacta tanto, mas diz assim, que obrigatoriamente os representantes da saúde tinham que ser um médico e um dentista. Nunca os senhores viram um enfermeiro, um fisioterapeuta, um farmacêutico. Farmacêutico agora tem, né? Então aumentou. Mas, durante toda essa existência do Conselho, nunca existiu outros profissionais de saúde. A enfermagem, por exemplo, que é o que move a saúde, nunca esteve aqui presente para vir falar das suas necessidades. Né? Nós temos os representantes médicos, mas onde estão? O titular, não, acho que nunca compareceu. De uns tempos para cá, nós estamos modernizando esse conselho. Pelo menos não, estamos fazendo ele funcionar conforme a lei. Então agora, hoje essa reunião, se vocês pegarem essa ata, vai aparecer os conselheiros presentes. Então já dá para ver, desde quando começou, que a terceira pauta consecutiva, que ela está fora. Então, eu não estou fazendo uma crítica a essas pessoas, mas as pessoas que virem para cá têm que vir com esse espírito de colaboração, não com espírito de guerra, não aqui para defender partido A ou partido B. A primeira coisa, está aqui presente o secretário do PSDB, está aqui presente,
E a primeira coisa que eu fiz, quando eu assumi o conselho, foi me desligar. Eu nunca tinha me filiado a nenhum partido. Eu me desliguei do PSDB por conta de ter a minha independência. Então, voltando aos vereadores, os senhores precisam ter independência. Não pode. Carlos, então, Fábio, você não aprovou isso, mas você colocou o Valmir está bem? Vocês não podem. Tem que ser um sacerdócio. Isso se os senhores quiserem ter consideração dessa sociedade. Porque vocês não imaginam. Bom, dá para imaginar, vocês leem as postagens na internet. Coisas que eu acho até que muito pesadas. Mas podem ver o que está acontecendo. Então, senhores, fica o meu apelo e me desculpem eu ter me estendido muito. Eu vou fazer uma moção, né? O Morte foi um grande brasileiro, uma pessoa que, com o seu esforço, desenvolveu muita cardiologia aqui no Brasil. Só que é o seguinte, então, eu vou propor, alguém se opõe a... Fica aprovada a moção, aprovada por unanimidade. A resposta. Ok. 3 fatos nos chamaram a atenção, nos chegaram com relação à demissão de funcionários. Né? O Marcos Alberto Crica, a gente vai deixar consignado em ata, a enfermeira Sandra Lemes também foi desligada no hospital, e a doutora Mara Cristina do PSF Oswaldo Cruz. Só vamos citar isso em ata, para depois a gente querer saber os motivos. O senhor pode falar. Eu gostaria de saber se os seus secretários poderiam fazer a entrega imediata destes contratos à mesa do Conselho. Estão fazendo a solicitação, reiterando a solicitação, não vai ser verificado. O motor eu gostaria de ficar claro o seguinte. Fala alto, secretário. Da mesma forma como é solicitado as coisas, pelo menos nunca foi imposto a vocês nada se vocês fizessem de errado alguma coisa. Da mesma forma. Não nessa, não na nossa questão, nas outras sim. Mesmo que ele você não fizer, porque nós não aceitamos desde o início. Isso é uma coisa que nós não vamos aceitar, é imposição de qualquer coisa que seja mesmo que seja entregue documento, isso aqui. Foi feita a solicitação, está na nata. Ficamos dentro do conforme, vai ser feito. Mas não seja imposto. Não existem mais itens de pauta. Se alguém quiser fazer alguma consideração final. Eu gostaria só de pedir uma coisa. Eu acho que entre os contratos que foram solicitados à Fundação, eu acho que existe um contrato que todo mundo está esquecendo. É um contrato que existe entre São Caetano e o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Que são feitas as quimioterapias, que chegam com atraso, quando o paciente recebe acaba morrendo, porque levam 20 dias, sendo que aqui é uma cidade que poderia ter uma farmácia de alto custo, manipular essa quimioterapia e oferecer para os pacientes. Tem pacientes também em cuidados paliativos que chegam no pronto-socorro municipal, encaminhados pelos oncologistas para receberem a morfina. Esses pacientes em cuidados paliativos são pacientes terminais com câncer que já não tem mais nenhum tipo de tratamento. E a morfina é para aliviar a dor deles. Eles chegam, não tem morfina, e quando eles pedem para o médico, quando eles conseguem com que o médico administre essa morfina, eles pedem para que ele prescreva, para ele continuar tomando em casa, eles não prescrevem, eles são encaminhados de volta para o oncologista. Ou seja, pegam toda uma fila de novo para chegar até o oncologista para conseguir uma receita de morfina. O contrato com o IAVC é de conhecimento de todo mundo, ele está dentro da Santa Casa e passa por situação financeira a pior possível. Agora, por que o IAVC só envia a quimioterapia para São Caetano depois que ele recebe? Primeiro ele recebe da secretaria, para depois ele mandar a quimioterapia para a cidade.
Quando chega aqui, o paciente já morreu, não precisa mais, porque leva em torno de 15 a 20 dias após ser entregue a prescrição para eles. Posso fazer uma descrição? Prevê, foi o único contrato que eu consegui ver, ter acesso. Esse contrato prevê, inclusive, radioterapia. Né? Outra coisa, os funcionários deviam ser colocados por eles, não são. São pagos pelo município, está errado, o Estado contra o contrato. Então, até eu agradeço a senhora Rosicler, sempre tem nos orientado, mas nós fomos atrás disso já e precisamos continuar, porque até a radioterapia está previsto lá. E por que não Fundação ABC nesse caso? Exatamente. Né? E não foi por tá aqui falta. perto da gente, E né? não foi por falta da oncologia da Faculdade de Medicina do ABC oferecer ao município para tratar esses pacientes daqui da cidade, inclusive a manipular a quimioterapia. Eu acho o seguinte, Valmir, a gente vai encerrar. Alguém mais quer falar? Um minuto, é um minuto só. Depois. Eu gostaria de colocar. Algumas pessoas se inscreveram só, depois a gente vai acabar. Eu gostaria de colocar aqui ao chefe do PS, que está aqui presente, ao secretário também que está aqui presente, e aos médicos aqui presentes que sabem o que é a dor de um câncer. Você tem ideia do que é a dor de um câncer? Tem ideia dos gritos que a pessoa dá quando sente dor? Agora, o senhor vai me permitir, mas isso que a dona Rose está colocando é muito grave. Espera um pouquinho. Eu agora sou encaminhado, tenho câncer, sou encaminhado pelo Centro de Oncologia da cidade ao pronto-socorro municipal para tomar morfina. E lá eu não consigo, ou quando consigo, eu tenho que voltar à fila de novo? Desculpa, doutor. Desculpa, senhores. Não dá para esperar um mês para resolver essa situação. Eu tenho dor. Sabe o que é dor de câncer? É dor. É tipo da pessoa gritar. Não dá para responder em um mês. Não dá para ficar cozinhando isso aqui em um mês. Isso aqui, doutor, é caso que vai a favor, né, do seu juramento feito quando o senhor assumiu a profissão, que é dar um tratamento humano para essas pessoas. Se há essa crise, se há essa demora, onde é que nós vamos parar, Salom? Daqui a pouco, será que eu vou ter que pedir também a intervenção de algum político para receber a morfina?